Foco Vida de Atleta, e hoje vamos entrevistar uma atleta de nível nacional que tenho certeza que vocês vão gostar muito da entrevista e vai ser bem revelador em alguns aspectos assim. Então vou deixar um certo suspense agora na abertura, logo depois da vinheta vocês vão conhecer a atleta que nós vamos entrevistar hoje. Bom, pessoal, como eu já descrevi anteriormente a vinheta, hoje nós temos uma atleta aqui que o Treino em Foco agradece demais, a Ângela Borges. Tudo bom, Ângela? Muito obrigado. Bom, Ângela, então eu já vou começar com a entrevista contigo e te perguntando como é que é o fisiculturismo nacional, principalmente no feminino, quais são as categorias, como é que funciona, né? Para quem está nos assistindo que não tem muito conhecimento, possa entender um pouquinho melhor e aí depois a gente caracterizar a Ângela dentro do fisiculturismo. Né? Assim, João, dentro da IFBB, da IFBB, nível mundial, existem as categorias femininas, são divididas em biquíni, que seria uma categoria mais magrinha, depois vem a categoria wellness, que é a minha, depois a body fitness e por fim a woman's physique. São quatro categorias. Uhum. E dentro dessas categorias ainda tem uma divisão de altura, né? Aí cada categoria tem uma divisão específica de altura. A minha, por exemplo, é dividida ainda em 5 alturas diferentes. 5 alturas diferentes. Isso, que seria primeiro até um 5'8", até um 63, até um 68, que é a minha, acima de um 68 e a categoria Master, que seriam atletas acima de 35 anos. E essa categoria Master, ela vale para as outras categorias, tipo biquíni? Também tem. A biquíni e a wellness. Daí, assim, a woman's physique, não, às vezes, depende do campeonato, vai ter ou não. É que a divisão em si, essa é a maior divisão que tem, mas não impede de um campeonato ser unificado essas categorias. Então isso não é uma regra geral, né? Mas o máximo que ela pode ser dividida é nessas... É a divisão máxima, dependendo aí de repente do número de atletas participantes. Por exemplo, teve o campeonato sul-brasileiro do ano passado, a minha altura foi dividida só em até 1,63 e acima de 1,63. Então teve só duas divisões. Depende então realmente do número de atletas ali, né? Atletas e de quem tá da organização, né? Se é um campeonato nível nacional, ou mundial, vai ter essa divisão com certeza. Ângela, eu tenho certeza que quem já acompanha pelo menos um pouco o fisiculturismo já sabe que tu é o padrão nacional em se tratando da categoria wellness. Mas vamos caracterizar um pouquinho melhor então a Ângela Borges, atleta agora. Quais são os títulos, o que tu participaste esse ano 2015, o ano passado, como é que tá assim, ó, o teu currículo desportivo, né? Nesses últimos, então nesse ano agora 2015, 2014, o primeiro campeonato que eu participei foi o Arnold. Na sequência, aí eu fui campeã do Arnold Classic Brasil 2014, campeão overall, que também eu posso explicar o que é o campeão overall. Seria legal, né? Porque a gente tem pessoas que já estão envolvidas e pessoas que não estão envolvidas. Então assim, como eu falei da questão da divisão de alturas ali, né? Que a categoria é dividida em 5 alturas. Então cada altura dessa sai uma campeã. Então eu sou campeã até 1,67. Porém, depois tem uma disputa que a gente chama de disputa geral, disputa overall, que confronta as 5 campeãs. Então vai de cada categoria. De cada altura. De cada altura. Aí dali sai a campeã geral da categoria, que é o campeão overall. Então no Arnold Classic Brasil 2014 eu fui campeão overall. Aí depois eu tive que participar do catarinense, porque o catarinense é o único campeonato que dá vaga para o campeonato brasileiro. Então eu fui campeã também overall do campeonato catarinense. Aí a gente foi pro brasileiro. No campeonato brasileiro também fui campeã overall. E no final do ano o campeonato sul-brasileiro, que também fui campeã overall. A gente vem para 2015. O primeiro campeonato de novo foi o Arnold Classic Brasil 2015, onde eu fui bicampeã overall. Aí eu já tinha vaga, como eu ganhei o brasileiro do ano passado, eu já tinha vaga para o brasileiro desse ano. Então eu não precisei passar no estadual. A gente foi agora competir em julho, o Campeonato Brasileiro. Se não chegasse a participar então do estadual esse ano, tu já está classificada, optou em não participar daí. Exatamente. Aí não teria, porque se eu fosse participar, teoricamente, se eu ganhasse o estadual, tiraria uma vaga de uma outra atleta da Então até para poder permitir uma vaga a mais para Santa Catarina. Exatamente. E daí também por não ter necessidade. Seria uma preparação que tu não precisaria estar fazendo para aquele campeonato, né? Sim. Aí teve o campeonato o brasileiro agora em final de julho. Eu também fui campeã overall. E o próximo agora que a gente tem é o campeonato sul-americano, que acontece agora em setembro, dia 12 de setembro, que vai ser o primeiro campeonato
a nível mundial que a minha categoria vai estar inserida. Porque assim, até então essa categoria ela era uma categoria nacional. Foi criada aqui no Brasil. Foi criada isso, no né? Brasil essa categoria. A princípio era uma categoria que só tinha um padrão físico brasileiro. Porém hoje isso já foi quebrado, porque até um tempo atrás era muito analisado a categoria wellness como perna, bunda, uma cintura fina, enfim, não uma musculatura tão evidente, né? Então, hoje foi ajustando esse padrão e a gente tem um atleta de verdade, que é um físico de atleta, onde tem uma certa definição no corpo, mas não exagerada. Aí tu tens que entrando lá no site da federação, vai estar específico todos os requisitos para te estar dentro daquela categoria. Mas agora, no Arnold Classic Brasil que teve esse ano, a categoria já foi então uma abertura, uma apresentação da categoria a nível mundial. Então, o Arnold Classic Brasil já foi um nível mundial da categoria, né? A gente pode então, Ângela, colocar que o Brasil lançou uma categoria nova no fisiculturismo feminino mundial? Com certeza. Essa categoria saiu daqui, né? E agora, pela primeira vez, ela vai estar no campeonato sul-americano. E a princípio, né, isso ainda não está confirmado, é para ter em novembro em Budapeste, que é o Mundial Feminino de Fisiculturismo, é para ter talvez não a nível de competição, mas um nível de apresentação, para daí sim a categoria deslanchar no mundo todo. Pô, legal. E o mais legal é saber que a gente fala tanto do Brasil que algumas coisas não dão certo aqui, mas a gente também tem que falar das coisas que dão certo, né? Isso eu vejo assim que dentro do esporte, do fisiculturismo pensar que o Brasil foi o país que está lançando uma categoria nova a nível mundial, né? E pelo que eu li, conversei com algumas pessoas, era uma categoria que melhor se adequava ao corpo da mulher brasileira, né? Ou querendo valorizar características do corpo da mulher brasileira. E isso é bem legal, né? Isso é interessante a gente saber. Então tu estás participando agora de vários eventos nacionais e internacionais, né? Esse agora, né? Agora em setembro. Dia 12 ele vai ser a primeira vez que a nossa categoria vai estar inserida num campeonato a nível sul-americano, né? Que o próprio nome já diz que é o campeonato sul-americano. Mas como é uma categoria que caiu nas graças do povo, é uma categoria bonita, com um corpo bonito, não é um físico exagerado, não é muito magra. Então é uma categoria que está sendo bem procurada até por atletas e por empresas para usar esses atletas como para fazer propaganda de produto ou coisas desse tipo, porque é uma categoria que tem um aspecto saudável. Então eu acho que não tem mais volta, acho que a wellness vai deslanchar mesmo. Na verdade eu acho que já deslanchou, né? Pelo menos nível nacional, assim, que a gente percebe. Inclusive ontem a Ângela está participando aqui do Treino em Foco também de coletas de dados, como vocês já viram de outros atletas, né? E eu também te agradeço por isso, Ângela, por te ceder, né, essa participação. Então a gente fez com a Ângela avaliações antropométricas, morfológicas, biofotogramétricas, vocês vão ver ao longo da entrevista aparecer algumas imagens aí. E ontem eu estava entregando os dados para a Roberta Darrigo, que é aquela menina de Dubai, né, que também veio participar aqui. E aí o que eu quero colocar uma fala dela na entrevista contigo aqui. Eu estava comentando com ela, amanhã eu vou entrevistar a Ângela Borges, né, vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz contigo e tal. Ela disse, o padrão, tu vai entrevistar o padrão amanhã então, né? E aí a pergunta que eu te faço, Ângela, é assim, como é que tu te sente sendo caracterizada como o padrão da categoria que está se expandindo, como a gente acabou de falar, internacionalmente, né? Como é que é isso para ti? Assim, alguma vez tu imaginou, vou ser o padrão da wellness e a wellness vai se expandir internacionalmente, esse é o meu foco. Ou aconteceu assim? Com certeza eu fico muito feliz, né, e lisonjeada, principalmente pelo reconhecimento das outras atletas da minha categoria, né? Mas nunca tive essa pretensão. Quando eu comecei a competir, eu nunca pensei em competir na vida, então fui começar a competir, comecei a assistir os campeonatos e tal, surgiu um interesse, até um incentivo das outras pessoas, de dizer, você se encaixa nessa categoria, porque você não vai competir, não sei. Então eu resolvi iniciar, mas de ser linkada hoje como um padrão da categoria, com certeza eu não tinha essa pretensão. E para falar bem a verdade, quando às vezes as pessoas falam isso, eu digo, será que tanta menina bonita, tanta menina que se encaixaria no padrão? Então eu fico realmente muito feliz por estar ocupando hoje, e além de feliz é uma responsabilidade, né? Então, claro. Mas é só agradecer aí, é o trabalho que a gente tem que está sendo reconhecido, o trabalho que a gente tem feito. Legal, então vamos falar desse trabalho que vocês têm feito. E tu já tocou um pouquinho na sequência que eu gostaria de dar na entrevista aqui. Tu falaste um pouquinho quando tu começou, as pessoas comentavam, Ângela, acho que nessa categoria tu te enquadra melhor e tal. Então vamos fazer um pouquinho um retrocesso aqui
E eu queria te perguntar e saber de ti, assim, como é que tu começaste na categoria, no fisiculturismo? Tu já treinavas TRP, musculação antes, ou não treinava? Como é que foi esse teu ingresso? Como é que foi? Vamos voltar um pouquinho no tempo aí para poder ver isso. Eu sempre fui muito magra, mas magra mesmo, assim. Então, eu era o patinho feio da turma. Aquela que era tão magra que, né, na nossa, lá na terceira série, enfim, né, vamos dizer precoce, mas... Então, sofria bullying na escola? Bullying. Hoje é bullying, né? Naquela época não era bullying, né? Até porque já tenho 30, então não estou mais tão novinha assim, dá pra dizer naquela época. Mas... E quando eu iniciei na musculação, então com 15 anos, que eu fui procurar uma academia, mas não fazia nada... ia lá, fazia um pouquinho de musculação, às vezes uma aula de ginástica ainda, nada muito orientado, porque não tinha noção nenhuma, né? Mas iniciei bem cedo, então, na academia, na musculação. E comecei dali, fiquei uns 3 anos que eu não tive muitos resultados positivos, porque não comia nada certo, passava a base de pão, Nescau. E o treino já era um pouquinho pesado? Não, assim? O treino era bem tranquilo, comparado a hoje, bem tranquilo. Mas enfim, eu gostei daquilo ali e o mínimo de resultado que eu tive já estava me deixando com autoestima. Mas foi o teu começo para se inserir nesse caminho, exatamente. Né? Exatamente. Aí dali foi passando uns 6 anos mais ou menos, foi quando eu fui procurar um nutricionista. Então ele já estava com uns 20, 21. Aí foi quando eu fui procurar um nutricionista, que daí adequou a dieta e daí até porque quando tu se alimenta melhor, tu consegue render mais no treino. Então, comia muito mal, o treino não rendia, né? Foi quando eu comecei a aliar dieta e treino. O resultado foi bem melhor. Mas assim, nessa época eu nem pensava em competir ainda. Mas tu já observou um ótimo resultado, assim, de desempenho? Já tinha fazendo dieta e treino ali, já mudou completamente. Aí o tempo foi passando, vai estudando. Eu fiz até nesse meio tempo ali, eu estudei administração e tal, fiquei um tempo trabalhando na área. Aí a gente mudou eu morava aqui em Blumenau, a gente mudou para Rio do Sul, e quando eu mudei para lá, foi quando eu conheci uma menina, que é amiga minha até hoje, e ela já trabalhava em academia, então a gente começou a treinar junto. Quando eu comecei a treinar com ela, daí foi quando eu dei o foco mesmo no treino, divisão de treino, periodização, tudo certinho. Aliando isso ali, aí procurei um outro nutricionista voltado para a área esportiva, que até então era um nutricionista normal que fazia dieta para as pessoas que não especialista na área esportiva. Então foi esse nutricionista, mais essa menina que também era da área da educação física, que aí ali foi onde eu passei, como eu era muito magra, então eu sempre me via muito magra. Por mais que eu ganhasse peso, que eu ganhasse massa magra, no espelho eu me olhava e me enxergava aquela menina raquítica de 8 anos atrás. Então, eu fui, para te ter noção, professor, dos 45 aos 70 quilos. Eu me mantive uns 2 anos, 3 anos, nesses 69, 70 quilos. Foi quando, para aquela época, eu achava que eu estava bem. Daí eu tinha uma perna enorme, uma perna de 65 centímetros. Então, é uma medida até comparada ao que eu tinha. Mesmo generosa, dava para juntar né? as duas ali, né? E aí foi quando essa minha amiga começou a participar de competição na categoria Body Fitness. E eu fui acompanhar ela nos campeonatos, assistir e tal. E daí onde as pessoas falavam, por que você não vai competir? Não te interessa? Tu se encaixa nessa categoria? E eu, não, nem pensar, isso não é pra mim, nunca me imagino ali, eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida. Então eu morria de vergonha. Deus o livre, botar um biquíni, subir num palco, ser julgada, era bem complicado. Mas eu pensei, não, vou tentar o estreantes, por que não? Se eu não, se eu não gostar, eu não vou mais e pronto, né? Então, fui participar do campeonato estreantes, que foi o meu primeiro campeonato, e quando muita tensão, nervosismo, eu pensei, meu Deus, isso aqui não é pra mim, eu queria sair correndo, não dava mais, porque já estava na hora de subir no palco. Quando eu subi no palco, eu me senti tão bem, assim, que não, isso aqui é pra mim, eu estava muito à vontade lá, eu estava tão à vontade que estava tocando uma música que eu não me recordo o que é, e a gente fazendo o quarto de volta, os desfiles, e como tinha bastante meninas, então eles confrontam assim, por exemplo, se tiver 12, colocam 6 para frente, 6 para trás, para poder melhor avaliar, né? Quando eu estava no fundo, que na verdade continua sendo avaliado, eu comecei meio que curtir a música, assim. Tava tão à vontade. que... Então eu pensei, nossa, eu me senti muito bem ali. E quando eu desci do palco,
campeã, graças a Deus. Tu estreou campeã? Já estreiei. Estreou mal, né? E já, graças a Deus, tive, né, a sorte, se dá para dizer, chamar de sorte, né? Mas de ser campeã estreante no meu primeiro campeonato. Quando eu desci dali, isso era abril, e o próximo campeonato já era junho, que era o catarinense. O estadual. Eu quero ir. E daí conversei com o meu treinador, né, o Fábio Chiodini. Então, tu já estava treinando com o Fábio nessa época? Eu já estava treinando com o Fábio nessa época. Quando eu decidi, não, eu quero competir, aí eu pensei, mas eu preciso de alguém para me orientar, né? Essa menina que treinava comigo, ela não tinha esse conhecimento para me orientar para essa categoria, porque ela era de uma outra categoria e o treinador precisa ter um feeling, né, para isso. Não dá para a gente sair se comparando por foto, que foi até um erro que a gente acabou cometendo. E aí eu vendo os vídeos, o meu esposo já era amigo do Fábio de jogar futebol assim um tempo atrás. Mas eu não sabia também, eu não acompanhava o Fábio, então eu não sabia que ele treinava atletas, enfim. Mas olhando os vídeos das atletas, eu vi um treino do Fábio, uma outra atleta dele. Aí foi quando eu falei, olha, esse professor aqui não conhece ele, não sei o quê, vamos conversar com ele para ver se antes de começar a competir, né, para ver se eu tenho os requisitos para estar nessa categoria, para ver também se eu não vou lá subir lá e fazer feio, né, para se encaixar. Daí eu fui procurar o Fábio, conversei com ele, ele falou assim, não, se encaixa perfeitamente no padrão, só precisamos fazer alguns ajustes e tal, né? Até porque como eu já treinava há bastante tempo, já tinha uma certa maturidade muscular. E o que eu acho que foi um benefício para mim, professor, foi que eu não precisei construir do início para cima, eu vim de cima para baixo. Então eu tinha um tanto de massa muscular, e lógico, um percentual de gordura também bem mais alto, mas que foi lapidado de cima para baixo, não foi construído, que é o que eu acho que talvez demoraria mais tempo, né? Então às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, tu já entrou, tu já estava na categoria, tu começou a treinar quando para competir? Não, para competir eu tô treinando há 6 meses, 1 ano, mas assim, até chegar nesses 6 meses, 1 ano, foram-se 10 anos, né, até chegar ali. E daí fui procurar o Fábio, ele me orientou que sim e tal, e daí ali ele começou a me treinar, até hoje a gente está junto, não tem, né, se dá super bem, foi uma parceria muito boa, e dali eu fui pro Catarinense e também ganhei o Catarinense daquele ano. Que ano foi isso, tu te recorda? 2012, se não me engano, 2013. Aí eu ganhei, fui campeã catarinense também. Do Catarinense, como eu já falei antes, ele dá vaga pro Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro desse ano, eu fiquei em 5º lugar. O que a gente diz que a gente errou? Eu não digo que a gente errou, porque em 5º lugar, para uma primeira vez que tu vai competir, né? Excelente, né? Tá excelente, né? Exato. Tu começou naquele ano, já está no 5º no nível nacional, eu não achei como a gente perdeu alguma coisa, pelo contrário, a gente tinha que melhorar, isso sim, mas a gente se comparou, foi quando eu te falei por fotos. A gente olhava as meninas através de foto, porque até então a gente só tinha a referência que eu tinha ganho. Então, o padrão até aqui no estado era o meu físico. Como a gente começa a se comparar por foto, a foto te dá uma noção, às vezes, errada, né? Tu olha a menina, ela parece que é maior, ou que ela está mais definida, ou que ela está mais magra. Então, a gente voltou, a gente foi, o que eu posso dizer, grande, com uma massa volumoso. E a categoria já não estava mais nesse volume enorme, assim, de massa magra e até um percentual de gordura alto para a categoria. Mas era o que a gente via por foto. Então a gente chegou lá, ficou em 5º lugar. Não fiquei triste de maneira alguma, porque a gente sabia o que tinha que melhorar e foi lá e viu os nossos pontos a melhorar. Retornamos, treinamos. Aí naquele mesmo ano foi o Campeonato Sul-Brasileiro. A gente foi campeã do Campeonato Sul-Brasileiro. E dali pra frente eu levei todos os outros campeonatos que eu participei, que dá em torno de 4 por ano ali. Então todos que tem a minha categoria até hoje eu participei aqui a nível nacional. E esse então foi a tua entrada no fisiculturismo e desenvolvimento dentro. Então é um negócio interessante, né, Ângela? A gente deixa bem claro para quem nos assiste que não foi uma coisa de 2 meses, né? Tu decidir, eu quero participar e daqui 2 meses tu subindo no palco, né? Como a gente até antes da entrevista estava conversando um pouquinho, que a gente vê algumas atletas, e não sei se dá pra gente caracterizar como atleta verdadeiramente, que as meninas veem o glamour, né? De subir no palco e ganhar. E a partir decidem, eu quero ganhar curtida no Face, e para curtidas no Face eu preciso subir no palco e ganhar, né? Então eu vou de repente ingressar numa categoria que talvez em 2 meses eu já consiga, que é a categoria biquíni, né? Porque eu tenho que mais emagrecer que qualquer coisa.
a gente vê com o teu histórico aí, que é bem diferente, né? A situação, ela assim, há uma preparação do atleta. Quer dizer, quando tu mesmo colocaste, quando tu fosse falar com o Fábio, tu já tinha um volume muscular bem grande, já tinha construído, né, a ideia do bodybuilder construindo o corpo, né, tu já havia construído uma base sólida muscular que, obviamente, o Fábio trabalhou para desenvolver ainda mais, mas tu já tinha um suporte, né? Então isso eu acho que é um negócio interessante da gente frisar dentro da tua história aí, né, dentro do fisiculturismo, para as meninas também entenderem que esse processo não é... Assim, infelizmente a gente vê muito disso, né? De ver tá lá, eu digo assim, a parte do levantar o troféu é só a pontinha do iceberg, né? Até tu chegar ali, né, tem muito chão. Então, essa parte de estar treinando já um certo tempo para daí resolver competir, com certeza isso me favoreceu muito. E eu digo que talvez isso hoje faça com que eu consiga me manter no topo, porque lá, a gente sabe que em qualquer esporte, tu ir lá e ganhar uma vez não é tão difícil assim. Agora, se manter no primeiro lugar, isso é muito difícil, porque hoje eu sou padrão, então as pessoas, digo da minha categoria, vão buscar se enquadrar no estilo do meu físico ali, né? Mas a gente sabe que se tiver um bom treinador, alguém que entenda, não vai ser difícil moldar a atleta para aquele padrão. Porém, leva tempo. Né? E o que as pessoas estão perdendo é a noção desse tempo. E outra coisa que a gente acha que deve frisar, atleta não tem uma vida de atleta muito longa. Então, eu sempre falo assim, cuida com o que você vai fazer, cuida com o que tu vai, né, usar alguma coisa que possa te prejudicar na saúde, porque a vida de atleta, além de não ser rentável, né, professor, que a gente sabe que não... Acho que o que dá dinheiro aqui no nosso país é o futebol só, infelizmente... vai acabar às vezes prejudicando a tua saúde em vão. Então eu digo assim, se é alguma coisa que vai te prejudicar, não faz, porque isso aqui, o meu esporte, o fisiculturismo, a gente faz por amor. Então, a partir do momento que tu fizer alguma coisa que não vai tu não vai estar te dando alegria de fazer aquilo ali que for só por curtida, a curtida passa, os 15 minutos de fama vão passar. Então, a tua base, a tua história tem que ser construída principalmente por uma coisa, algo que você goste muito de fazer, que não seja um sacrifício. A partir do momento que é um sacrifício, não vai valer a pena. E o atleta é 2 anos, 3 anos, 4 no máximo, e a gente tem que pendurar as chuteiras, porque o nosso esporte está no corpo, né? Então, a gente não pode judiar dele tanto tempo assim. Não que quando vai deixar de competir, vai deixar de cuidar, vai deixar de fazer dieta, vai deixar de treinar. Mas o treino específico, a dieta específica para a competição, principalmente quando tu sai de uma e entra em outra, que tem sido o meu caso, então 4 competição, 5 competição por ano, é judiado. Não é fácil aguentar, não. É um desgaste. É um desgaste. Mental e físico, né? Mental e físico, principalmente mental. Porque se a cabeça não tá boa, o teu corpo não vai aguentar. Não dizer, eu não tenho vontade de comer nada, a pessoa passa com uma coisa que eu gosto muito, pizza ou brigadeiro, que eu sou meio formiguinha assim, mas eu me controlo, claro, né, senão não teria como, né? Não teria como. Mas dizer que a pessoa, eu olho isso ali, eu não tenho vontade nenhuma, me desculpe, eu não consigo. Se alguém conseguir tiver isso... Passa aí a receita, que eu quero, né? Mas, então, a gente está abdicando não só disso, mas de várias coisas, né? Então, por isso eu digo que tem que valer muito a pena. E a pessoa tem que estar ciente de que não está ali só pelos 15 minutos de fama, está ali realmente porque quer construir uma história, porque gosta disso, porque vive isso. O fisiculturismo é um estilo de vida. Ou tu tá ou tu não tá, não tem meio termo. O glamour está nos palcos, nas competições, né? Mas a preparação para isso ela não é tão glamurosa quanto a pessoa vê lá a Ângela levantando um troféu de campeã, do overall e tudo mais, né? Mas tu tocaste num assunto, Ângela, que eu queria comentar um pouquinho aqui também na entrevista, que é essa construção do atleta com uma equipe, né? Porque tu colocou algumas coisas assim de seguir uma dieta adequada, a vida do atleta é relativamente curta, faça coisas que sejam para a tua saúde, e tu fez alguns aspectos que talvez algumas pessoas que busquem ser atletas não façam, que é buscar bons e excelentes profissionais em áreas específicas para fazer o suporte, né? Ter um staff, uma equipe. Isso vale, eu vejo assim, todas as modalidades esportivas que eu tenho entrevistado e que a gente estuda, a gente vê que não é o atleta em si só que vai conseguir, né? Por melhor genética, melhor capacidade mental que ele tem para um esporte, ele precisa de um suporte de diferentes
pessoas em diferentes áreas, especialistas, né? E hoje em dia eu acredito que tu tem um suporte, obviamente, com o Fábio, né? E com o Fábio tu ingressou em 2011, 2012? 2012, início de 2012. E hoje em dia tu tem, por exemplo, assim, um nutricionista mais focado no teu trabalho? Hoje a gente tem uma equipe que a gente chama, né? Que tem, hoje eu sou atleta, mas sou uma pessoa, eu sou casada, então eu tenho, né? Não tenho filho ainda, mas tenho cachorro, tenho uma casa, tenho toda uma rotina como uma pessoa normal e mais atleta. Eu não sou só Ângela Borges atleta, então eu trabalho como uma pessoa normal, faço tudo normal. Mas a questão da equipe ali em si começa com o teu companheiro. Se você for casado, por exemplo, né? Ou casado. Se a pessoa não te apoia, já é um pouco mais difícil. Porque eu tenho uma felicidade, meu marido está sempre comigo, sempre me apoiando, ele foi meu primeiro incentivador a entrar nesse esporte. Então eu estou lá em casa fazendo a minha dieta, ele não leva nada para casa que eu não possa comer, então ele me ajuda muito. Não quer dizer que ele faça uma dieta restrita igual a minha, não, mas ele não leva nada para casa. Cuida para não boicotar a tua dieta, né? Levar brigadeiro, pizza. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Quanto ao treinador e ao nutricionista, com certeza, se tu tiver esse suporte com bons profissionais, eles vão fazer com que você alavancar o teu processo. Porque assim, por mais que hoje eu trabalho na área e tal, eu me enxergue, eu sei o que eu tenho que melhorar. A gente não se vê como a outra pessoa te vê, a outra pessoa vê o que tu precisa melhorar. Aqui são detalhes. Hoje o que eu preciso melhorar são detalhes. Detalhes que vai passar perceptível. Não, tu já é o padrão, tu não precisa mais mudar nada. Mentira, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, que nem diz o Fábio, a gente sempre vai buscar a excelência, vai buscar surpreender, né, num próximo campeonato, para estar melhor ainda, para não ter a dúvida de que você realmente mereça o primeiro lugar. Mas esse suporte, mesmo com patrocínios, com tudo, porque assim, qualquer competição que a gente vá, hoje o custo é muito alto. Então, para ti num sul-americano desse competir, só de hotel, de passagem, de toda a parte de transporte e comida, vai um valor bem considerável. Não é todo mundo que teria como bancar isso, né? Hoje a gente vai para o sul-americano, então vai uma equipe junto. O Fábio vai comigo, o meu esposo vai comigo, e então são custos de 3 pessoas aí, né? E se não tiver esse suporte, fica complicado. Outra coisa de equipe, assim, que eu acho bacana a gente estar comentando, não adianta tu ter um treinador, um nutricionista e não seguir 100% do que ele te fala. Porque aí tu não está confiando na pessoa. Não acreditar nos teus coaches, né? Exatamente. Tu tem ali as pessoas. Hoje, o que o Fábio falar para mim, eu sigo aquilo sem questionar. Eu posso não concordar com ele no primeiro momento, mas em momento nenhum eu vou, não vou fazer porque eu acho que ele não está certo. Não, eu acho que isso é uma confiança. E isso gera, sim, um resultado positivo. Até porque se eu não fizer, né? Como eu vou dizer que o trabalho dele está certo ou não, que ele está acertando ou não, se eu não faço exatamente o que ele me pede, o que ele, né, me orienta a fazer. E aí eu acho que a partir do momento que tu não segue o que o teu orientador, que o teu nutricionista passa, perde a confiança e já foi trabalho por água abaixo. Tu tens o suporte, obviamente, do Fábio, que é o teu treinador, né? Tu tens o suporte de um nutricionista? Sim, a gente tem um nutricionista na equipe. E hoje, no dia a dia, assim, eu converso muito a respeito da minha dieta é com o Fábio mesmo. Porque o contato do atleta com o treinador, ele é mais próximo. Então, às vezes, o nutricionista vai te ver uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. E o contato com o teu treinador, não, ele é semanalmente, no mínimo, né? Isso faz uma diferença também. Então, a gente ajusta a dieta ali, conversa com o nutricionista, dá para fazer isso, a gente vai ajustando de acordo ali com o que tu vai, essa semana vamos tirar um pouquinho o carbo, como é que fica? Vamos botar um pouquinho mais de proteína, vamos botar uma fruta aqui, vamos jogar isso. A gente vai meio que brincando com o corpo até ver o que dá certo para ti. Porque daí entra também a questão da individualidade. Às vezes as pessoas pedem assim, já me passa a tua dieta. Né? Mas a dieta é muito específico. Assim como o treino é específico, a dieta é mais específica ainda. Porque aquela dieta foi estudada em mim já. A princípio não, tu vai lá vai comer isso. Agora a gente vai ver que resultado que deu. Agora a gente vai começar a ajustar para ti. Então, isso a gente faz semanalmente e com o auxílio do nutricionista, com certeza, mas mais eu e o Fábio ali que a gente vai ajustando a dieta semanalmente. Eu entrevistei uma atleta aqui do lançamento do dardo.
E ela colocou que, por exemplo, na equipe dela ela tem massagista, ela tem fisioterapeuta, só que ela tem um patrocínio. E eu perguntava para ela nessa entrevista, na Lilian, se ela conseguia viver do esporte, que ela é uma atleta de nível nacional do lançamento do dardo. Ela disse que atualmente, treinando em São Paulo, ela consegue viver do esporte. E tem todos esses status. Tu também tem massagista, tem fisioterapia, ou isso não é necessário no teu treinamento, Ângela? Não, essa parte assim, é até interessante a pergunta, mas assim, para o fisiculturista, né, na minha modalidade aqui, a gente precisa de um treinador, um ótimo treinador, com certeza, de um ótimo nutricionista, todo um suporte de patrocínio. E eu diria que seria mais interessante, então, alguém da área da psicologia, né? Psicologia do esporte. Isso talvez vai fazer a diferença. Eu até hoje ainda não precisei desse tipo de ajuda. Mas tu vê como interessante um psicólogo esportivo, com assim. certeza. Porque a gente, imagina essa alteração hormonal que dá em pré-competição, sobe cortisol, enfim, isso te deixa num nível de estresse muito alto. Então, às vezes, tu quer comer a caneta que tá ali, porque tu tá naquela agonia. Então, às vezes, aí se entrar alguém da área da psicologia pode estar facilitando, né? Deixando um pouco mais fácil. O que eu digo assim, que pra mim, hoje, não tá difícil, porque eu vivo isso. Então, assim, a gente até comentou, né, quando a gente fez a avaliação lá, mas, como é que é fora da competição, tu come, eu não tenho um período que eu faço um período off, que a gente vê os atletas fazendo, né? Eu não vejo necessidade disso para minha categoria. Fazer um período off lá, comer, porque não é uma categoria que tem que ganhar peso, ganhar, para daí lá secar e ver o que fica o que sobra de bom. A gente tem que manter um padrão, então, hoje eu tô no nível que eu não tenho que fazer um off. Se eu fizer um off, eu vou sair da categoria. Se eu secar depois, vai ficar muito definido. Então, já vai sair fora do padrão da categoria. Então, hoje, lógico que há 2 semanas da competição, 3 ali, a dieta é bem restrita e específica, vai reduzindo a quantidade. Mas fora, eu continuo comendo a mesma coisa. Faço uma refeição livre, faço, com certeza, porque eu acho que isso é saudável. Mas não tem essa oscilação de peso. Então, não fica tão sofrido. Né? Para retomar depois um pré-competitivo. Exatamente. Assim. Eu não falo assim, eu tô em período pré-competição ou em período off. Porque eu não faço o famoso off, que muitas vezes é necessário, dependendo da tua categoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho agora dos teus treinamentos, né? Como é que é os teus treinamentos hoje? Como é que foram? Como é que é? Tem mudado muito? Como é que está funcionando? Antes, né, de eu ter o Fábio ali, que é uma luz, eu falo que ele foi a luz porque ele corrigiu muita coisa errada que eu fazia. Eu treinava com muita carga, tanto que eu aumentei, porque na minha visão era, bota carga e cresce, né? Não treinar pesado, joga peso pra cima e vai crescer. Até funcionou, né? Graças a Deus eu não tive nenhuma lesão por conta disso, mas assim, eu não era uma pessoa que me preocupava com como é que estava o meu joelho no movimento, se as curvaturas estavam preservadas, né? Então, eu nunca tive essa preocupação. Tanto que eu tive um abdômen muito dilatado, até por fazer o exercício com carga e não contrair o abdômen, né? Não ativar o transverso. Então, o Fábio, quando eu digo que eu fui procurar ele, eu era uma marombeira. Só queria saber de aumentar a perna e bunda. Quando ele falou que eu ia ter que diminuir, aquilo foi meio que um choque para mim também, né? E, então, quando ele que me deu essa luz ali do treino, começou a corrigir os movimentos. Eu fazia agachamento com 60 cada lado mais a barra, então dá uns 130 e poucos quilos no agachamento livre total. Para uma menina, é um peso razoável, né? Fazer série de 8, 10, né? E quando eu comecei a treinar com o Fábio, eu não conseguia fazer agachamento com 20 quilos cada lado. Porque vai corrigir a técnica. Então, a gente sabe que a intensidade muscular aumenta com quilagens mais baixas, né? Então, até conseguir ajustar tudo, arrumar a postura, estabilizar o joelho, ativar transverso, meu Deus, era muita coisa para pensar. Eu digo, Jesus, e a carga descendo, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Então, dali para frente, hoje eu não trabalho com cargas altas. Então, a intensidade, sim, a intensidade é alta, mas a carga é bem reduzida, assim, eu digo até, hoje eu não conseguiria fazer o exercício correto, executar a maneira correta com a carga que eu fazia antigamente. Eu acho impossível hoje para mim conseguir fazer isso. E ali a gente foi ajustando e tanto que foi afinando, né? Porque eu tive que fazer um processo de destreinar algumas partes do meu corpo.
Eu tô hoje, para a gente ter noção, as pessoas não acreditam quando eu conto isso, mas desde o início desse ano eu não treinei quadríceps ainda. Então, eu desenvolvi muito, eu tenho uma facilidade para desenvolver o meu quadríceps, que já não é a mesma coisa com posterior e glúteo. Então, hoje o meu treino de perna ele é focado em posterior, de coxa e glúteo. Na avaliação de vocês, o teu quadríceps estava além do proporcional para as outras regiões, assim, de membro inferior? É que o que acontece? A nossa categoria, ela busca simetria e proporção. Então, tu tem que olhar o atleta no palco, ele não pode ter uma parte do corpo dele que chame mais atenção, né, do que o resto, porque ele já sairia fora da simetria, daquilo que é bonito, né? E o meu quadríceps, ele era agressivo. Então, ele tem uma musculatura alongada? Tem, mas parecia um tijolo do lado da perna. Então a gente teve que fazer um trabalho para destreinar. Eu digo que, olha, foi quase pior do que para construir. Então, destreinar o quadríceps, hoje ainda a gente não posso, tem que evitar o máximo de estímulo nos quadríceps para eles não crescerem. Eu costumo dizer assim, eu penso nele, ele está crescendo já. Dormindo, eu estou pensando, ele já está crescendo. Então é bem complicado. Hoje, qualquer estímulo que eu faça, eu faço terra, daí as pessoas questionam, você faz terra, mas terra pega o quadríceps? Sim, pega o quadríceps, mas eu tento isolar ao máximo o glúteo, talvez diminuir um pouquinho a amplitude, a gente estuda alguma coisa que ele vá... Que minimize em quadríceps e concentre até em outras regiões. Exatamente, fazer glúteo e posterior. Mas uma cadeira extensora, um leg press, desde o início do ano eu não sento nem para mostrar como faz, para evitar ao máximo esse estímulo, né? Daí fora isso, hoje eu não treino, na parte de abdômen, eu não faço nada de exercício com carga, porque a gente não pode ter um abdômen muito marcado, então tem que ser quase aquela barriga negativa, que vai ficar mais bonito. Tem que ser uma cintura fina, então eu faço muito trabalho de prancha para estabilizar o core, muito trabalho de ativar transverso, então com o brace, né? Acho que a gente chama que é o que ativa. E membro superior, o meu treino é todo em circuito, porque eu também não posso aumentar mais hoje do que eu estou, então eu faço tudo séries submáximas, mais circuitado. Tu não faz séries até a falha atualmente, assim, não vai até... Na parte de posterior do glúteo, sim, sempre até a falha concêntrica. Já a parte de membro superior, faço séries de 12, 15, até 20 repetições em circuito ainda. Mas só não máximas, não vai até a falha. Não vai até a falha. Submáximo. Submáximo. Mas esse é um ajuste que vocês, eu falo vocês porque o coach e a atleta, né, a equipe, que vocês definiram para ti no teu atual desenvolvimento, pra né? Mim, no meu atual desenvolvimento. Já teve uma época que eu treinava com intensidade, tanto o membro superior quanto o membro inferior, que era para desenvolver. Hoje a gente faz mais um trabalho para manter, e daí o que vai secar, né, o famoso secar, o que vai te tirar a gordura, é mais a dieta, né, no treino em si vai moldando ali, mas o que vai fazer hoje, o que faz mais a diferença para mim, lógico, manter esse treino correto, mas o que me deixa então ou mais retida ou mais com volume maior ou menor ou mais seco é a dieta. Isso é legal, Ângela, a gente comentar para quem está assistindo, para perceber que o treino, e a gente vê quando a gente está em academia, muitas pessoas têm a ideia que montou o treino, agora eu vou executar. Ou seja, o treino ele tem que ser revisto periodicamente, porque as pessoas vão mudando e ajustes tem que ser feito, tanto nível de força quanto morfológico, né? O que tu está colocando aí, hoje em dia já não trabalho tão forte quadríceps, pelo contrário, trabalho submáximo, mas isso é uma situação atual, porque no passado tu desenvolveu para chegar no nível agora de rever e ter que... Então, quer dizer, o treino ele é circunstancial, ele é daquele momento, né, que a pessoa vai fazer de uma forma, fazer de outra. Acho que isso, sendo a Ângela Borges que está colocando, o atleta padrão wellness, fica legal para o pessoal também entender esse aspecto do treinamento que é importante, né? Por isso, às vezes as pessoas perguntam, até no Instagram ou no Facebook, quando a gente posta um vídeo, eu sempre coloco, quando eu posto um vídeo, eu falo assim, o Fábio é o meu coach, então toda a parte teórica de explicação desse exercício, todos os exercícios que eu faço, geralmente lá no Facebook dele, vai ter lá um vídeo explicando tudo. Mas quando eu posto um vídeo meu como atleta, eu sei que eu vou incentivar, então a gente tem uma responsabilidade que tu vai levar uma outra pessoa, de repente, a querer copiar aquilo que tu está fazendo. Mas eu sempre deixo bem claro que aquele exercício ele é para mim e que a pessoa procure um profissional da educação física para orientar, para dizer se ela pode ou não. Porque um exercício que eu faço, de repente, eu estou apta a fazer, mas a outra pessoa que está iniciando não vai conseguir, não vai poder fazer, vai se machucar. Aí fica aquela, qual é o teu treino? Eu quero fazer o teu treino. Gente, meu treino, ele é para mim, é o meu treino.
eu posso dizer que funciona para mim, mas foi estudado, isso com base nas minhas necessidades, né? Então, as pessoas acabam perdendo um pouco um princípio básico que é o da individualidade biológica, né? Que a dieta é tua, o treino é teu. Então as meninas falam, passa a tua dieta. Gente, a dieta é pra mim, vai funcionar pra mim, foi calculada com base nos meus gastos. A gente pode dizer o quê? Dar algumas dicas de que, se alimente bem, né? Evita fritura, evita refrigerante, isso já vai. Informações gerais, informações gerais. Importante para todos. Passar a minha dieta e dizer que ela vai funcionar para ti, pode ser tá pior do que já tá, pode prejudicar, né? Porque o nutricionista é a pessoa que vai estar indicada para fazer cálculo, para saber da tua rotina, o que tu tem que comer antes, depois do treino, de repente se é intolerante à lactose, se não é. Então, eu digo assim, primeiro procura um nutricionista, procura um professor da educação física, aí depois tenta lá, né? As pessoas chegam até para mim mesmo, o treino da Graciane, posso fazer isso aqui? Não, esse é o treino da Graciane. Olha, a Graciane Barbosa é uma pessoa que já treina há muito tempo, ela é totalmente flexível, então esse exercício cabe para ela, mas a gente não sabe se a outra pessoa tem um engordamento ou não, então não dá para sair dando, né, faça isso ou faça aquilo pelas redes sociais. E às vezes as pessoas taxam daí como não quer ajudar, né? Isso, ou não quer ajudar, ou alguma coisa assim, ou nossa, só pedi uma dica, ela não me deu, só para dizer o que tu tá comendo. Não é bem assim, a gente tem uma responsabilidade, não pode, né, de repente prejudicar alguém fazendo isso. Isso é importante tu falar, Angela, porque a gente percebe muitas pessoas copiando exercício, copiando dieta, como você está falando, copiando treino ou querendo copiar. Qual é o teu treino? Porque a pessoa é o espelho, né? Se ela faz isso vai ser bom para mim. Não necessariamente. Vai depender, por isso que o treino é circunstancial. Hoje, nas circunstâncias da Angela, para a capacidade que ela tem, por todo esse histórico de treinamento que a gente está conversando aqui, né? São anos já de treinamento. Hoje tu tens que fazer um treinamento de uma determinada forma em função dos teus 15 anos pregressos de treinamento. Então é diferente de uma pessoa que está treinando 1, 2 anos, né? Então essas coisas as pessoas têm que entender bem, não é querer esconder o jogo, né? Como às vezes podem estar te cobrando, né? É porque realmente, como tu falou, eu acho que colocou bem, tu é uma pessoa pública e tem uma responsabilidade quanto a isso, né? Não pode ser leviana a ponto de dizer, então tá, vou passar meu treino para ti, tu vai executar, vai ficar igual. Isso na verdade não existe, né? Embora muitas pessoas imaginem que possa existir, né? Eu acho até meio, né, às vezes quando a pessoa pede, né, o treino em si, e assim, toda vez que eu posto um vídeo, como eu falei, eu coloco lá uma observação, assim, eu procuro profissional de educação física, converse, até porque eu acho muito, por mais que a gente incentive as pessoas, mas assim, eu passei o treino para uma aluna, e ela vinha lá, eu estou fazendo treino do fulano, né? Se a pessoa vai se machucar ou não vai ser o fulano que vai ser o culpado, vai ser lá na academia alguém que não está orientando ela de uma maneira correta. E às vezes, então assim, a pessoa tem que ter uma responsabilidade de que ela está indo fazer, né? Se ela não foi procurar, se ela foi copiar o treino, então a responsabilidade do que está acontecendo ali é dela. E às vezes a gente escuta muito, né? A pessoa chega lá na academia, eu treinava lá com fulano de tal e machuquei, não sei o quê. E às vezes não é bem assim também. A gente acaba não assumindo os riscos, né, de estar copiando um treino, de estar fazendo uma dieta, alguma coisa assim. Daí não vai atingir o quê? O resultado. Não vai chegar, porque não é teu, não é pra ti, né? Isso é complicado. Angela, como é que tu concilia todas as tuas tarefas do dia a dia? Então, a atleta Angela, a esposa Angela, bom, tu deve ter teus compromissos de patrocínio do G-Action, os teus treinamentos, e com isso ainda conciliar uma dieta, porque quando tu veio fazer as avaliações com a gente aqui, como a gente viu com os outros atletas do fisiculturismo, todos com aquele potes de ração, vamos dizer assim, né? Tudo rigorosamente pesado, de carboidrato, de proteína. Então aquilo ali eu já penso assim, bom, tem que ter uma preparação no dia anterior ou talvez até mais, para organizar essa dieta para o outro dia conseguir cumprir todas as tarefas do dia a dia. Como é que é para ti essa tua vida de atleta conciliando com a vida de não atleta? Como é que funciona? Eu costumo dizer assim, o atleta, né? Eu sou casada, tenho um cachorro, 4 por sinal, bastante, né? Você fala, é louco, né? 4 cachorros, né? Mas, assim, quando te convidam normal para ti aniversário, para ti em casamento, então assim, eu digo que a gente não precisa deixar de ter uma vida social. Eu consigo conciliar muito bem. Esse final de semana, por exemplo, a gente está viajando para Porto Alegre e tinha ainda um aniversário para ir.
Não vou conseguir ir nas duas daí por motivos de distância mesmo, né? Que um é num lugar, outro no outro. Mas assim, se eu não fosse viajar por compromisso de trabalho, de patrocínio, que a gente estava comentando, eu levaria lá no aniversário, estando eu hoje em pré-competição, vou competir daqui uma semana, eu levaria a minha marmita e ia fazer minha refeição normal, ia no aniversário normal. Hoje as pessoas já me conhecem, sabem que eu sou assim, então eles não acham mais que eu sou um ET fazendo isso. Que até então... Achava que tu era ET. Até então, a gente se reunia numa padaria para tomar um café, todo mundo lá comendo bolo e eu levo a minha marmita. Então eu tenho as minhas amizades, as pessoas que estão perto de mim já sabem que isso acontece. O requisito básico para a gente conseguir fazer isso é ter organização, criar uma rotina. Então a partir do momento que eu crio uma rotina, isso fica muito mais fácil. Por exemplo, eu arrumo as minhas marmitas sempre um dia anterior. Então eu já deixo lá, são 6 marmitas por dia, elas já estão lá todas certinhas. Aí fica mais fácil, porque isso vai evitar o quê? Se eu não tiver minha marmita lá na hora, João, agora eu tenho que comer. Então eu vou sair daqui e eu vou comer. Mas o que eu vou comer? Não, já está lá definido tudo certinho, pesado, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de salada, que geralmente tem, né? Basicamente a minha dieta ela é formada por carboidrato bom, que eu uso batata doce ou arroz integral, aí depende da fase da preparação, por carne branca, eu uso ou peixe ou ovo. A carne vermelha em período pré-competição é um pouco restrita por causa da gordura em si, né? Mas se não está em período pré-competição também tem carne vermelha e verde. Então os verdes estão liberados aí à vontade. E uma gordura boa, que seria uma castanha, um pouquinho de azeite de oliva. Suplemento, como é que entra nessa coisa? A parte de suplementação, eu uso quase toda a linha da G-Action, daí que me patrocina, né? Eu uso basicamente BCA, leucina, whey protein, aí cafeína quando precisa, ômega 3, óleo de cártamo, basicamente é isso. Aí ele vai dividido de manhã vai tomar, por exemplo, o ômega, de manhã, de meio-dia e de noite, o cártamo de manhã, meio-dia e de noite, o whey protein de pós-treino. Aí sempre eu tento fazer a minha refeição sólida. Quando eu não consigo, aí a gente entra com a suplementação, mas o BCA e o whey protein sempre andam comigo, assim, que é o que eu tomo imediatamente após o treino. E aí a leucina, como eu falei, a leucina ela faz parte, né, da composição do BCA, que é a leucina, a valina e a isoleucina. Então a leucina seria o mais importante, o que o corpo mais precisaria dentro do BCA. E eu uso a leucina separada, às vezes até durante o dia, assim. Como a gente toma bastante água, em torno de 5 litros de água por dia, às vezes empurrar esses 5 litros de água fica um pouquinho difícil. Então eu misturo lá uma leucina junto, que não vai alterar a minha dieta, pelo contrário, vai me ajudar na recuperação, na fadiga, e tomo a leucina ali durante o dia, né? Ela não tem carboidrato, ela não vai interferir nas minhas quantidades de alimentação. Muito difícil para ti esses 5 litros de água a dia aí? Os 5 litros é tranquilo, você até vai, né? Às vezes vai 4,5, porque assim, aí eu já uso uma garrafona, né? Como eu já disse, se eu for tomar ela em garrafinha, daí aquela garrafona perde, que trouxe, né? Ali a gente aquela garrafona, não mostrou aqui. Aquela garrafona ali, ela tem, então, ali já tem 2 litros, então eu sei que eu tenho que tomar no mínimo 2 dela por dia, que daria os 4 litros, que é o mínimo que eu deveria tomar, né? Então eu procuro tomar 3 garrafas daquela líquida em torno de 4 a 6 litros. 4,5, né? 5 litros, então dá 2 garrafas e meia. Também facilita. E assim, o lance da marmita, já deixar tudo organizadinho um dia antes. E assim, definir um horário do teu treino também, eu acho interessante. Deixar um horário definido todo dia, o meu treino mais ou menos ele é 11 horas, digamos assim, né? Então todo dia às 11 horas eu treino. Deixar aquele horário reservado para te criar uma rotina para o teu corpo, criar uma rotina e saber que aquele horário ali é para te treinar. Isso também aí tu vai conseguir ajustar os teus horários com o teu treino, com a tua dieta, porque assim, a alimentação pré-competição é uma, a pré-treino é outra, pós-treino é outra. Então, se eu vou treinar um dia 5 horas da tarde, um dia 7 horas da manhã, outro dia 10 horas da noite, às vezes o que eu tenho que comer no pré-treino ali lá de noite vai ficar complicado, né? Porque eu vou ter que fazer uma ingestão de carboidrato um pouco maior, enfim, daí eu procuro deixar organizado o treino, dieta, tudo certinho. E daí fica mais fácil para não atravessar a rua, né? Hoje eu vou sair daqui, vou comer, minha marmita tá ali, não corro risco de atravessar a rua e ir na Dona Hilda e comer um pastel com bolo. O que não seria ruim, mas não pro momento. Tá certo. Hoje, como é que hoje patrocínio assim tu tem da G-Action, que é teu patrocínio maior, assim? A G-Action a gente costuma dividir em patrocínio Master, por exemplo, né? A G-Action hoje é meu patrocinador Master, que é a empresa a qual eu represento, né?
Então, é a empresa que me auxilia com toda a parte de suplementação, com toda a parte das despesas de viagem, despesas de competição, como eu já falei, né, as pessoas não têm noção é uma outra ponto até avaliar, que não tem noção do custo que é esse esporte. Ele é muito alto. Montante financeiro para realmente quem entra, né? Para a mulher, principalmente, eu digo assim, a menina não tem o custo com a preparação muito carregada, né? Mas vai ter um custo já começa com cabelo, com maquiagem, aí a gente tem que cuidar de toda uma parte estética, né? Que é de rosto, de dente, de tudo. Então não é só ir lá e levantar o troféu. Tem toda essa parte de despesa, até com um biquíni. Às vezes as pessoas, eu falo o preço do biquíni, os últimos 3 biquínis que eu usei custavam em média R$2.000. Então, cada um. Também fiquei impressionado. Meu Deus, mas é um pedacinho de pano, cheio de pele das Swarovski, que é um cristal mais caro, né? E que tem muita gente que não vai ter condições de pagar, de ter esse custo. Claro, vai ter um biquíni de R$300? Vai ter um biquíni de R$300. Mas tem que saber que hoje eu acho que a vestimenta o que a gente vai lá, vai mostrar o corpo, mas, né, vai usar um biquíni, vai usar um sapato. Então, um sapato em média R$300, R$400, os meus últimos foram esse preço, esse valor. E aí é quanto tu está disposto a investir nisso. E o que a gente sempre comenta com o Fábio, você quer competir ou você quer ser competitivo? Que às vezes tem uma diferença ali. Competir, todo mundo pode competir lá e competir, subir no palco e pronto, independente se tu quiser, né, tu almeja ser campeão, não. Eu quero subir, eu quero ser campeão. Lógico que uma hora eu posso, eu quero dar o meu melhor, então eu quero principalmente ter confiança de que eu tô lá e que eu tô bem. Então eu vou me sentir bem usando talvez esse biquíni que eu falei para esse valor um pouco exagerado para muitos, né? Com essa sandália, enfim. Mas é um custo bem alto. Se não tiver todo esse suporte de patrocínio, aí fica um pouco complicado a gente achar. Ângela, assim, a gente está se aproximando do final da entrevista, né? E eu achei assim fantástico. Tu colocaste várias coisas aí que tenho certeza que muitas pessoas que até acompanham o fisiculturismo não tinham noção assim de alguns aspectos que a gente procurou abordar aí, né, diferentes aí durante a entrevista. Mas uma coisa importante assim que normalmente eu faço com os demais atletas também é colocar assim, o que tu diria, né, para uma menina ou um rapaz, por que não, que esteja interessado em ingressar no fisiculturismo. Um marombeiro de academia como tu eras, né, antes de iniciar. E também tem essa ideia. A gente já apontou aqui, na verdade, vários aspectos que ele vai ter que pensar se quiser realmente, num primeiro momento, competir, num segundo momento, talvez se tornar competitivo, né? Mas o que tu diria para essa pessoa? O que ela tem que buscar? O que ela tem que almejar? Tu já falou algumas coisas da organização, do teu tempo para conseguir conciliar tudo. Mas o que tu teria mais algum ponto para dizer assim, você quer iniciar, tome cuidado com isso, observe isso, né? A primeira coisa é ter a paciência. Acho que a paciência no nosso esporte, no fisiculturismo, é a chave, assim. E respeitar o biotipo, né? Como eu até tinha comentado contigo, a pessoa tem um biotipo para uma categoria, para wellness ou para biquíni, enfim. Eu sou wellness. Hoje, se eu quisesse competir na biquíni, nossa, eu ia sofrer muito, porque eu ia ter que passar água e alface. Talvez. E pouca alface ainda, né? Brincadeiras, né? A parte, enfim. Acho que respeitar o seu biotipo vai te facilitar muito, não vai tornar essa trajetória sofrida, né? Outra coisa é procurar um bom profissional para te orientar, porque a gente fica um pouco às vezes perdido, sem noção, se compara com isso, com aquilo, com outros, e o fisiculturismo não é comparação, não se compara, a gente hoje não busca estar melhor do que a outra pessoa. A briga, né? A pessoa que vai enfrentar é você. Então, é você no seu treino, na sua dieta, e realmente se dedicar, se comprometer a seguir isso ali. Porque o palco lá, quando tu vai se confrontar com outra pessoa, é só o final, é só o trabalho que tu fez. Então, eu brinco assim, a gente não é, quando a gente está competindo aqui, o fisiculturismo tem muito disso, da amizade das pessoas, porque tu tá lá mostrando o que tu fez. Então, a outra pessoa não vai poder fazer nada para te prejudicar a chegar onde tu chegou. Então tu vai chegar lá e mostrar o que tu fez por mérito teu, por mérito da tua equipe, né? Então procurar um bom profissional para te orientar nisso com certeza vai te ajudar. Ter paciência, como eu já falei, realmente ver se é isso que
quer fazer, porque, como eu falei, o custo é alto, né? Por mais que vá conseguir muito patrocínio, dificilmente a gente vai ter um retorno financeiro com isso. Hoje eu tenho um retorno financeiro eu posso dizer, a empresa me patrocina, eu recebo um valor, enfim, com fotos, lógico, vai fazer foto, vai conseguir fazer campanhas para a área fitness principalmente, mas só vai conseguir isso se o teu histórico, né, uma coisa bacana que a gente não falou, se o teu histórico lá foi um histórico positivo. Então, às vezes, a gente está lá postando foto, isso, aquilo, legal, treino, e até começa a fazer algumas postagens que não são bacanas. Então, isso é uma dica que eu acho bem interessante dar, né? A gente está até fora do nosso contexto agora da pergunta. Fica à vontade. Mas, assim, das meninas, principalmente, cuidar muito do que expõe nas redes sociais. Porque hoje, qualquer pessoa que vai contratar, tu vai contratar um estagiário para ti. Tu entra lá no perfil dele do Facebook e tu descobre tudo o que ele faz. Tu já descobre como é a vida dessa pessoa. Então, as empresas, com certeza, fazem isso. Então, cuidar com o que postar, para não ser muito, né, postagens abusivas. Isso pode acabar prejudicando até na parte de patrocínio. O próprio patrocinador, se ele quer patrocinar um atleta, tem tantos atletas, bons atletas, que ele não vai querer patrocinar alguém que vai prejudicar a marca dele, né? Porque onde eu vou hoje eu levo a G-Action. Então, as pessoas linkam, né, o teu nome com a empresa. Claro. Então, eu acho muito interessante isso da gente cuidar do que fala, porque a gente até comentou antes aqui que a gente fala às vezes uma coisa, mas é interpretado de uma maneira diferente. Então, até tem, eu sou responsável, sim, por aquilo que eu falei, não pelo que a pessoa entendeu, né? Mas cuidar com a maneira que ele se coloca, com vários assuntos adversos aí, para não acabar se prejudicando. Então, hoje a gente tem que ser muito neutro, não dá para te levantar uma bandeira e eu sou assim e pronto. Principalmente por essa questão de incentivar, de motivar, né, de ser responsável tu é atleta, então tu vira uma referência para as outras pessoas. Cuidar nessa parte assim. E, quero ser um atleta, bacana, show de bola, eu posso dizer que é sensacional, que para mim foi maravilhoso, que eu amo ser um atleta de fisiculturismo. Então, pretendo, quando parar, achar alguma maneira de ainda estar inserida nesse esporte, ou seja, como treinadora, ou, né, ainda estar inserida, porque realmente eu estou aqui porque eu gosto. Isso eu sempre deixei bem claro. Mas, principalmente, a dica principal tenha paciência, não queira atropelar as etapas, porque vai competir uma vez, duas e a terceira não vai aguentar. Show! Ângela Borges, o padrão wellness, gostando muito não. Mas assim, Ângela, acho que ficou muito interessante a entrevista, né? A gente tocou em vários assuntos que eu acho fundamentais e principalmente a atleta colocando e expondo isso, né? Essa questão que tu colocaste agora, que realmente não estava na nossa pauta aqui da entrevista, mas é uma coisa importante, como as meninas se expõem hoje nas mídias sociais, né? Às vezes de uma maneira tão agressiva e em alguns casos, diria eu, opinião particular, fútil, às vezes, uma forma fútil. Então, quer dizer, a empresa que vai associar um nome à imagem de um atleta, essa empresa futuramente vai analisar bem a vida, o comportamento, né, de atleta e fora, como é que esse atleta se expõe, para ver se é uma imagem que realmente a empresa possa investir em associar a sua marca àquela imagem da pessoa, né? Então, isso tocaste em um ponto bem importante. Ângela, tu teria mais alguma coisa de deixar de sugestão, pessoal, de colocação, agradecer ao patrocinador? Fica à vontade aí, né? Com certeza, agradecer mais uma vez, professor, a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E dizer que é uma honra, né? Com certeza. Agradecer ao meu patrocinador, que com certeza idealizou esse sonho, né? De estar aqui junto comigo, de levar, né? Porque eu digo, hoje, se não tivesse um patrocínio, talvez eu estaria onde estivesse, teria sido a campeã, a Ângela Borges, padrão wellness. Sim, mas com certeza o patrocínio facilitou a minha vida. Agradecer ao Fábio, que é um excelente treinador, que é uma pessoa que está comigo desde o início. A gente tem um entrosamento, assim, então, muito bacana. Eu vejo muito, assim, das atletas que uma hora está com um treinador, outra hora está com outro, outra hora está com outro, e a culpa sempre é do treinador, né? Então, acho que tem um pouco que rever se... Eu já pulei de galho em galho, o problema ainda é da pessoa, às vezes o problema é do atleta, né? Acontece, às vezes, de não rolar a química, né? Então, eu quero agradecer ao Fábio por toda a paciência, pela dedicação, ele é um profissional fantástico, assim. Não tenho o
que dizer para ele a não ser agradecer. Agradecer sim o meu esposo, que também faz parte dessa minha história. Hoje eu digo que ele vive o sonho, ele vive o meu sonho. Talvez ele tenha deixado as coisas dele um pouco de lado para estar junto comigo, para viver o meu sonho. Então eu sou eternamente grata a ele por isso. E que me acompanhem, que torçam, e agora a gente vai representar o Brasil no Sul-Americano, agora dia 12 de setembro, não sei quando é que vai ao ar essa entrevista, então... Provavelmente semana que vem, então, então antes da tua competição. Então, porque senão às vezes fica a data, né? Fora. Que torçam, eu vou representar o Brasil nessa categoria, espero fazer bonito, me dedicando como sempre, dando o meu melhor para ir lá e trazer mais um troféu, hoje não só um troféu para Santa Catarina, mas um troféu para o Brasil. Então eu fico muito feliz de poder estar representando a categoria, que é uma categoria uma categoria que representa a mulher brasileira. Então tá lá no campeonato sul-americano representando a mulher brasileira me deixa muito, muito feliz mesmo. Ângela, te agradeço, muito obrigado. Obrigada, professor. Em nome do Treino em Foco eu digo para ti que a gente está na torcida e esperando realmente que tu continue, né, com o sucesso que tu tem alcançado até então. Agradeço demais a tua disponibilidade de tempo, tanto para as coletas que a gente fez dos trabalhos de pesquisa que a gente está fazendo, quanto da entrevista hoje aqui. E espero que o Treino em Foco possa ter contribuído de alguma forma com essa entrevista, divulgando teu trabalho, né? E principalmente com essa entrevista contigo e a repercussão que eu acredito que venha a ter, que outras pessoas que buscam o fisiculturismo, né, possam se espelhar na tua pessoa e na atleta, não só na atleta, mas na pessoa Ângela Borges, para dar continuidade nisso. Então, em nome do Treino em Foco, te agradeço demais aí pela entrevista e por toda a ajuda que tu nos deu nessas últimas semanas. Eu que agradeço. Valeu. Obrigada. Gente, então a gente se despede aqui, contando com a participação de vocês em mais um programa da série Vida de Atleta, e a gente se vê então numa próxima entrevista com mais um atleta brasileiro no perfil aí de Ângela Borges. Ok? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim? Para o pessoal também ter essa noção, né? O tempo da sessão de treinamento. Então, o treino, por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de 1 hora, 1h10, 1h15, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então a gente vai pegando uma